que há nas profundezas dos oceanos e mares que compõem nosso mundo? Essa é uma pergunta um pouco mais profunda do que se poderia esperar, porque há todo tipo de coisas escondidas nas águas que as pessoas têm procurado por muitos anos. O mergulho é uma forma-chave de explorar nosso mundo, e as pessoas adoram correr o risco de ver o que há lá embaixo. O problema é que nem sempre esperam o que encontram. E por isso, costumam encontrar coisas misteriosas que os fazem se perguntar como chegaram lá em primeiro lugar. Tendo isso em mente, aqui apresentamos 20 mistérios das profundezas marinhas que te deixarão atônito. Número 1. Uma mancha violeta das profundezas marinhas. Em 2016, nas Ilhas do Canal, perto da Califórnia, os mergulhadores conseguiram obter um vídeo de uma estranha mancha violeta que não tinha problemas para se mover pela água em que se encontrava. Agora, como você pode ver pela sua forma, é uma mancha que tinha uma figura quase cristalina. Eles conseguiram agarrar a criatura e, após uma rápida olhada, sentiram que haviam encontrado uma versão única de uma lesma marinho. Embora isso seja incrível, não resolveu todos os mistérios, que incluem como era violeta, que é uma cor marinha pouco natural para este tipo de criaturas, e como se desenvolveu até ter uma forma tão única. Bem, tudo isso vem dos reinos das profundezas e dos muitos mistérios que se encontram em seu interior. Você ficou surpreso com as coisas que os mergulhadores descobriram nessas profundezas? Número 2. O mecanismo de Anticythera. Quando se trata de dispositivos e artefatos misteriosos encontrados sob as ondas, as pessoas ficam perplexas. O mecanismo de Anticythera é facilmente um dos mais desconcertantes. Foi encontrado em um naufrágio na costa da Grécia e parece ser o primeiro computador analógico do mundo. E digo isso no sentido literal, já que o dispositivo deveria receber informações da tripulação do navio e obter dados sobre todo tipo de coisas, como eclipses, a posição das estrelas e mais. O mistério é exatamente como os gregos foram capazes não apenas de fabricar o aparelho, mas de fazê-lo tão preciso que pudesse dar respostas que estavam muito além das vidas daqueles que estavam a bordo dos navios. Que cá, no entanto, ninguém tem ideia do que os levou a criá-lo ou como conseguiram que estivesse tão bem ajustado. Número 3. O Monumento de Yonaguni. Quando falei pela primeira vez sobre o debate entre as estruturas submarinas causadas pelo homem e as estruturas naturais, a primeira coisa que me veio à mente foi o Monumento de Yonaguni. Pode-se dizer que este é um dos maiores debates que ocorreram sobre este tema em particular. Foi encontrado por um mergulhador em 1987. E quando ele relatou, geólogos e cientistas foram à área para ver o que realmente havia sido descoberto. E suas respostas diferem enormemente entre si. Muitos acreditavam que, devido ao aspecto artificial de alguns dos locais do monumento, ele tinha que ter sido feito à mão. Enquanto outros contradiziam, dizendo que esses padrões e ângulos específicos poderiam ser replicados pela natureza com o passar do tempo. Embora muitos se inclinem mais para a ideia de que se trata de um fenômeno natural, outros ainda resistem e dizem que não é tão simples. Esta formação rochosa única está localizada em frente à costa da ilha de Yonaguni, no Japão. É formada por enormes estruturas de pedra, que incluem terraços, degraus e colunas. E se essa ideia de a estrutura ser feita pelo homem for realmente verdadeira, bem, disse que poderia remontar a milhares de anos. Aqueles que se enganam ao pensar que se trata de um fenômeno natural, diriam que foi causado por fatores como a erosão submarina e a atividade tectônica. A simetria e o alinhamento das rochas poderiam ser uma coincidência em vez de uma construção intencional. Seja uma maravilha natural ou um artefato antigo,
o monumento continua a desconcertar pessoas de todo o mundo. Número 4. Cidade submarina cubana. Agora temos outra cidade submarina para você desfrutar. E esta se encontra em frente à costa de Cuba. Também causou muito alvoroço quando foi descoberta. Foi descoberta mais por acidente durante uma investigação do governo. E uma vez que foram descobertas as estruturas que havia nesta cidade, surgiram todo tipo de debates, incluindo um sobre se fazia parte da Atlântida. Obviamente não era, mas o sonho continua vivo. Dado o tempo que teria levado para afundar até as profundezas em que foi encontrada, muitos acreditam que não era uma cidade real, mas outro exemplo de como a erosão natural molda as coisas para que pareçam familiares. Outros são inflexíveis quanto ao fato de que realmente fazia parte de uma civilização perdida. Por isso a batalha e o debate continuam. Número 5. Peixe de olhos de barril. Que tal outra história de peixes estranhos? Desta vez falaremos de um dos peixes mais estranhos que você já viu, o peixe de olhos de barril. Por que essa criatura é tão única? É porque ele tem uma cabeça parcialmente transparente. Sim, parcialmente, como você pode ver, dentro de seu crânio, para ver seus olhos e outros órgãos. Naturalmente, quando foi encontrado, muitos se perguntaram o que faria uma criatura assim evoluir, até se tornar isso. Uma das respostas foi que ele vivia na zona da meia-noite, onde a luz não existe. E as criaturas tiveram que evoluir para enxergar à sua maneira. E o peixe-olho de barril fez isso ao permitir que sua cabeça olhasse para cima para poder ver os predadores que estavam dentro de seu alcance de visão. E isso tornou muito mais observador para se manter vivo. Número 6. Stonehenge, do Lago Michigan. Não deveria me surpreender nem um pouco que haja vários Stonehenge ao redor do mundo. A maioria é natural e outros são artificiais, e alguns deles aparecem em lugares inesperados, como o Lago Michigan. A estrutura em si está envolta em mistério, e não é o menor deles o mistério da profundidade das pedras que foram encontradas. Além disso, tem 9.000 anos de antiguidade, se acreditarmos na datação das rochas. E isso os tornaria mais antigos que o Stonehenge que conhecemos na Inglaterra. Outro mistério é quem realmente construiu este monumento único. Claramente foi construído, portanto, não se formou naturalmente. A maioria concordaria que os povos nativos da região poderiam tê-lo construído. Mas, como ele afundou para se tornar parte de um lago agora popular? Considerando tudo o que encontramos na água até agora, quanto mais o mundo pode esconder nas profundezas das águas? Esse é um mistério que provavelmente nunca será resolvido. Número 7. Círculos de colheitas submarinos. Acredite ou não, os círculos de colheitas não são algo que ocorre apenas na Terra. Durante muitos anos, tem sido documentado e questionado o local onde esses fenômenos ocorrem debaixo d'água. Como se pode ver, algo ou alguém mergulhava nas profundezas e desenhava círculos bastante bonitos na areia e no solo. É evidente que é demasiado intrincado para ser algo que o oceano tenha criado com o tempo, especialmente porque continuava aparecendo em todos os lugares. Então fica a pergunta: o que causou isso? A resposta seria o peixe-bola. Descobriu-se que há um tipo de peixe-bola que faz isso como uma espécie de ritual de acasalamento. Os machos agitam laboriosamente suas barbatanas enquanto nadam pelo fundo do mar. E isso resulta em sedimentos alterados e padrões circulares impressionantes. É impressionante não apenas pelo detalhe, mas porque esses padrões às vezes têm mais de 2 metros de diâmetro. Então, acho que se pode dizer que a vida e o amor simplesmente encontram um caminho.
Número 8. A Estrada Bimini. Aqui está outro exemplo clássico de pessoas debatendo se algo foi obra do homem ou não. A estrada de Bimini está situada bem em frente à costa das Bahamas e parece uma estrada pavimentada que se estende por cerca de 450 metros. Quando foi descoberta em 1968, especulou-se que outra civilização perdida havia sido encontrada, já que essa estrada não era nada básica. Orlando. Algo que se encontra muito dentro da água, mas muitos apontaram que, embora pareça uma estrada pavimentada, também poderia ser algo que a natureza foi criando com o tempo, especialmente se observarmos os blocos que a formam. Alguns acreditam que poderia estar relacionado a uma cultura antiga, e alguns até disseram que poderia estar vinculado à Atlântida. Mas a ciência parece apontar em outra direção. Dê uma olhada e veja que respostas você consegue imaginar. Número 9. As ruínas de Duarca. Agora nos dirigimos ao Mar Arábico, onde nesta ocasião vamos falar sobre as ruínas de Duarca, que é o que muitas pessoas procuram nessa área devido às lendas que cercam esta antiga civilização. Isso mesmo, neste vídeo vamos falar sobre as ruínas de Duarca. Neste caso, trata-se de uma situação inversa. Trata-se de pessoas que acreditavam que existia uma civilização antiga que depois afundou, mas que ainda não a encontraram. Não é que isso os tenha impedido de continuar tentando. Muitos foram ao Mar Arábico e encontraram alguns artefatos bastante interessantes que dizem estar relacionados com a Cidade Perdida. No entanto, essas descobertas estão em disputa por várias razões. Então, eles encontrarão algum dia esta cidade perdida e poderão provar sua existência? Como tudo mais, só o tempo dirá. Número 10. Lulas gigantes e colossais. Agora vamos voltar às criaturas das profundezas, certo? Embora conheçamos muitas das criaturas que vivem nas profundezas do oceano, não sabemos exatamente como vivem lá. E o melhor exemplo disso são as lulas gigantes e colossais. São os maiores invertebrados do mundo e fazem parte da razão pela qual temos lendas sobre o Kraken e outros monstros marinhos. Mas, apesar de sabermos muito sobre eles, os cientistas não tinham ideia por muito tempo de como sobreviviam nas profundezas do oceano ou como viviam suas vidas. Um exemplo disso é que a lula gigante não foi capturada por uma câmera debaixo d'água até 2004 e depois não foi filmada até 2016. Quanto à lula colossal, ela continua a iludir os cientistas, o que só aumenta o mistério sobre o que é e como existe. Número 11. Ruínas do Mar Egeu. Já te mostrei que há muitas ruínas nas profundezas das águas do mundo, e algumas delas vêm de reinos e civilizações que existiram há muito tempo. Por isso, não deveria nos surpreender que algumas tenham sido encontradas. Algumas nas águas da Grécia. As ruínas do Mar Egeu causaram grande espanto quando foram descobertas pela primeira vez. Após serem descobertas, foi revelado que as ruínas desenterradas eram da cidade perdida de Kein. Kein era uma pequena, mas importante cidade comercial na antiguidade, situada entre o Mar Negro e a costa da atual Turquia. Era uma cidade comercial chave para a Grécia e alguns especulam que uma ponte terrestre conectava a ilha ao continente. Houve até batalhas e guerras importantes que foram travadas perto do local. Mas a pergunta permanece: como exatamente ela afundou até as profundezas? A resposta mais lógica é que foi um desastre natural que afundou muitas cidades ao longo dos séculos, mas provavelmente nunca saberemos com certeza. Número 12. Leptocéfalo. Principalmente porque não há nenhum tipo de registro significativo dessa criatura. Sério, tivemos que consultar o livro Guinness dos Recordes Mundiais para aprender mais sobre ela.
E isso diz muito. Essa coisa também é conhecida como a Casa das Enguias, de cauda curta. É uma criatura muito especial que só foi encontrada algumas vezes e tem sido muito maior que outros membros de sua família. Foi encontrado medindo 19, de cerca de 100 metros de comprimento, por isso está no livro Guinness. O problema é que nunca foram encontrados em grandes quantidades nem em sua forma adulta, o que gera dúvidas sobre seu tamanho real. Levando em consideração todas as criaturas que existem no oceano, não é de se surpreender que uma dessas criaturas desconcerte as pessoas, já que sua aparência se assemelha de um pequeno organismo em forma de folha e corpo transparente. Geralmente mede alguns centímetros de comprimento e costuma ser difícil de avistar em seu habitat marinho natural. Essas coisas são normalmente encontradas em mar aberto e ao longo de habitats costeiros, onde simplesmente flutuam junto com a corrente oceânica, algo como as bombas do oceano. Número 13. Efeito dos mares leitosos. Você já esteve na costa e, à noite, viu que na água há algo diferente, que não parece o azul básico, como costuma ser, mas parece brilhar? Ou quando a água bate contra a costa, parece brilhar intensamente antes de desaparecer e voltar ao seu corpo principal. Isso é conhecido como o efeito dos mares leitosos e é algo que tem acontecido nas águas do mundo por gerações. E muitas pessoas têm as chamadas respostas sobre o que pode estar causando isso. A boa notícia é que a ciência finalmente triunfou e agora sabemos o que está causando isso. Na verdade, trata-se da água em si, ou mais precisamente, da água dentro da água. Veja, há todo tipo de criaturas de tamanhos microscópicos dentro das águas do mundo, e algumas delas têm uma característica conhecida como bioluminescência. Essa capacidade lhes permite brilhar, e muitos a utilizam para dissuadir predadores. A particularidade é que às vezes essa característica é ativada quando algo os agita ao atravessar a água, ou quando a água colide com algo mais, como um barco navegando entre essas entidades ou as ondas que batem contra a costa. Então, eles se iluminam e se apagam para voltar a ser como eram antes. Então, se você chegar a ver esse fenômeno, considere-se sortudo e aproveite, pois é uma vista linda. Número 14. A anomalia do Mar Báltico. Aqui está um clássico mistério das profundezas marinhas que não só nunca foi resolvido, como continua fazendo com que muitas pessoas se perguntem o que é ou não é. Em resumo, um grupo de mergulhadores se aventura no Mar Báltico em busca de um tesouro. Quando exploraram a área, descobriram uma formação que não se parecia com nada que já tinham visto antes. Em particular, encontraram o que parecia ser uma estrutura feita pelo homem, mas que, no entanto, parecia ser uma parte natural do fundo do mar. Desde então, as pessoas têm especulado sobre suas origens. Muitas vezes foram repetidas as afirmações de que provoca curtos-circuitos nos equipamentos elétricos. E, o que é igualmente importante, as pessoas notaram o quão estranhamente semelhante é a nave Millennium Falcon de Star Wars. Então, qual é a verdade? Bem, ninguém tem ideia. Há muito debate sobre isso e não foram dadas respostas definitivas. Portanto, até que haja uma verdadeira análise profunda das origens desta anomalia, teremos que esperar e especular. Número 15. Tubarão canibal. No que diz respeito aos tubarões, existem muitos conceitos errôneos sobre eles que encheram a mente da humanidade com mentiras, meias-verdades e falsidades absolutas sobre o quão perigosos eles são para a humanidade. Sim, ataques de tubarão ocorrem todos os anos, mas não tão frequentemente quanto se poderia pensar. Mas o que surpreendeu alguns cientistas foi quando descobriram que um dos grandes tubarões brancos que haviam marcado com um chip localizador havia desaparecido, e depois encontraram esse chip novamente. Estava dentro de outro tubarão. Sim,
Parece que um tubarão tinha comido outro tubarão. Mais especificamente, um grande tubarão branco comeu outro grande tubarão branco. E isso não é algo que se ouça todos os dias. Agora, naturalmente, a pergunta seria: por que um tubarão comeria um dos seus? A resposta é que pode ter sido uma questão de circunstâncias. Neste caso, o tubarão branco menor atacou o maior, ou o maior pode ter se sentido provocado pelo menor, e então as coisas simplesmente se complicaram. Outra coisa que vale destacar aqui é que esta não é a primeira vez que um tubarão é acusado de canibalismo, já que se dizia que seu antigo ancestral, o megalodonte, comia os de sua própria espécie se estivesse com fome suficiente. Ironicamente, isso levou à sua extinção. E muitos se perguntam se os tubarões brancos poderiam seguir esse caminho se a tendência continuar. Número 16. Ruínas do Golfo de Cambite. Agora bem, resolvemos muitos mistérios em pequena escala que podem ou não ter assustado você, mas algo que aconteceu em vários lugares do mundo e que definitivamente assustou as pessoas no passado é a descoberta de civilizações antigas que residem nas águas próximas à costa. E as pessoas não perceberam até que se depararam com elas acidentalmente. Por exemplo, na Índia, no ano 2000, em frente ao Golfo de Guerra, foram encontradas algumas ruínas quando algumas pessoas estavam fazendo, e não estou brincando, estudos sobre a poluição. Sim, sério? Eles estavam fazendo testes de sonar quando encontraram as ruínas de uma antiga cidade. A reviravolta é que, embora estivesse a 20 quilômetros da costa, a profundidade da cidade era de apenas 30 metros. O que implicaria que as águas da região eram muito mais baixas em um determinado momento, e que finalmente as coisas subiram e consumiram a área. Mas essa não foi a única surpresa. Encontraram habitações espaçadas regularmente, um celeiro, um banheiro, uma cidadela e um sistema de drenagem, o que significa que a cidade era bastante avançada para sua época. Também encontraram uma grande quantidade de ferramentas, ossos, pentes e mais. Ah, e ainda não terminei, já que foi descoberto que um pedaço de madeira tem quase 10 anos, o que seria anterior às civilizações mais antigas conhecidas na Índia. Então, há muitos mistérios a serem desvendados, e eles ainda estão tentando aprender tudo sobre o canibalismo. Número 17. Ponte Adams. Um dos debates mais clássicos que você encontrará quando se trata de certas estruturas submarinas é se são obra do homem ou naturais. Quero dizer, sério, quando certas coisas são encontradas debaixo d'água e têm uma aparência específica, essa pergunta surge bastante. O caso da Ponte Adams no Sri Lanka é outro exemplo disso. A ponte é uma cadeia de bancos de areia minerais naturais entre a ilha Pamban na Índia e a ilha Mannar no Sri Lanka. Como você pode ver, é uma ponte bastante grande e, como resultado de sua localização, tamanho e composição, as pessoas a apelidaram de várias maneiras ao longo dos anos, incluindo ser um ponto de referência e um lugar-chave da mitologia nativa. Mas o mistério reside em saber se a ponte é realmente uma entidade natural ou se foi construída pelos antigos habitantes da região. Por isso, foram realizados numerosos estudos para tentar descobrir a verdade sobre o assunto. Há muitos fatores de ambos os lados que precisariam ser considerados para isso. Entre eles, o fato de que a ponte tem 50 quilômetros de comprimento. Portanto, poderia-se pensar que isso tenderia a ser uma estrutura natural, exceto que sabemos que a humanidade já construiu coisas tão longas e complexas no passado. Outra coisa que vale destacar é que esta área foi muito afetada pelo desenvolvimento natural do mundo. E com isso quero dizer que se especulou que esta chamada ponte terrestre era muito maior e conectava o Sri Lanka com a Índia antes que as coisas a encolhessem. O mistério que envolve o local é tão popular que as pessoas até decidiram fazer um filme sobre ele com o personagem principal, tentando descobrir se foi obra do homem ou da natureza. Parece que a vida imita a arte. Número 18.
Som de Julia. Existem muitos mistérios nas profundezas que parecem desafiar a lógica, como o do jacuzzi do qual acabei de falar. Mas um dos mistérios mais curiosos que surgiu das profundezas é o de um som, ou tecnicamente vários sons. Mas vou me concentrar em um chamado Julia Sound. Para constar, sim, o som viaja através da água e há muitas criaturas marinhas, como a baleia, que emitem sons através da água e podem ser ouvidas à distância. Mas o som, Julia, como foi chamado, não veio de nenhuma baleia nem de nenhuma criatura marinha conhecida. Em 1º de março de 1999, o som ressoou no oceano e foi captado por todo o sistema de hidrofones autônomos do Oceano Pacífico Equatorial. Se você não sabia, trata-se de um sistema especial com um nome muito longo e complicado que é usado para monitorar o oceano e detectar sons estranhos como este. Dependendo de com quem você fala, esse som dura entre cerca de 15 segundos e mais de 2 minutos. Independentemente do período de tempo, era forte. E esse som tinha que viajar muito longe para alcançar todo o conjunto. E é aí que surge o mistério, porque ninguém sabe realmente o que produziu esse som. Oficialmente, a equipe da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica afirmou que o som era de um iceberg encalhado, de uma origem interessante, mas que levanta mais perguntas do que respostas. Outra peculiaridade desse mistério é que, apesar de ouvir o som em todo o Oceano Pacífico, não sabemos qual foi a origem exata. Poder-se-ia pensar que um iceberg encalhado ajudaria a reduzir o ponto de origem, mas não foi o caso. Como resultado, há quem questione essa afirmação e pense que poderia ter sido outra coisa. Número 19. O jacuzzi. Agora, estamos no Golfo do México, onde há uma área que é tão venenosa para as pessoas e os animais que na verdade é chamada de jacuzzi do desespero. Mas, o que poderia torná-lo tão venenoso que ninguém gostaria de se aproximar dele? Bem, isso seria porque as bolhas nessa área estão cheias de metano e sulfeto de hidrogênio. E a água é 5 vezes mais salgada do que a que você encontraria no resto do Golfo de... Assim, o que se obtém não é realmente um banho quente e relaxante, mas uma salmoura turva de sal e produtos químicos que faria qualquer animal desmaiar e desejar nunca ter tropeçado neste lugar turvo e desordenado. Quanto a como este jacuzzi de desespero foi criado, o Golfo já foi um lugar mais raso e salgado, mas com o tempo esse sal foi levado para o fundo da água e enterrado. Mas as pressões da terra não permaneceram assim e, como resultado, o sal começou a aparecer junto com outros gases e o desespero começou a fluir. De certa forma, o único mistério real é quantos lugares mais como este existem no mundo e não temos a necessidade de descobrir. Prefiro uma jacuzzi comum a esta. Número 20. Naufrágios no Golfo do México. Pode parecer um pouco exagerado começar falando de naufrágios, mas a verdade é que há poucos lugares melhores para começar quando se trata dos mistérios das profundezas marinhas, devido ao fato de que os naufrágios podem ocorrer por todo tipo de razões. E não me refiro ao Triângulo das Bermudas, ainda não, mas o Golfo do México está perto dessa infame faixa de água e teve mais do que sua cota justa de naufrágios ao longo dos anos. Segundo algumas fontes oficiais, nessas águas pode haver mais de 4.000 naufrágios, o que significa que há muitos elementos que podem ser estudados para obter um contexto histórico e, em primeiro lugar, para ver o que há lá. Uma das partes mais intrigantes das expedições para encontrar esses barcos é que eles foram encontrados em algumas das partes mais profundas e rasas do Golfo. Os mais intrigantes são os que foram encontrados nas áreas mais profundas deste lugar. Agora, a que profundidade estou me referindo? Que tal a mais de 2.000 metros abaixo da superfície? Estes são lugares tão profundos que foi necessário utilizar embarcações especializadas com tecnologia de sonar para encontrar os naufrágios.
Atualmente, mais de 600 barcos foram encontrados nessas profundidades. E quanto ao mistério em tudo isso, a pergunta é por que tantos afundaram neste corpo de água em primeiro lugar? Além disso, há as perguntas óbvias sobre o que eram esses barcos que afundaram, por que afundaram e o que deixaram para trás para que possamos observá-los. Como eu disse, não há melhor maneira de começar esta lista do que falando sobre esses naufrágios. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se e clique no sino de notificações agora mesmo, ou esse centopeia vai rastejar pelo seu rosto enquanto você dorme. Agora é o momento de falar sobre o tema elegante. Dê uma olhada nesta imagem. Eu sei que não é real, mas é uma das que define o tom do que poderia ser uma grande descoberta no futuro. A imagem em questão mostra um mergulhador que encontra o túmulo de Cleópatra, a lendária faraó cujo local de descanso é um dos maiores mistérios que o mundo já conheceu. E ouvir um título como que mergulhadores encontraram o túmulo submarino de um poderoso faraó, sem dúvida chamaria a atenção. Infelizmente, ainda não recebemos esse título. Talvez você se pergunte por que a ex-governante do Egito foi encontrada debaixo d'água. A resposta tem a ver com as últimas ações de Cleópatra como governante do Egito. Ela e seu amante Marco Antônio estavam do lado perdedor de uma guerra contra uma figura-chave de Roma. E ela sabia que se fosse capturada, seu corpo seria arrastado e exibido como uma espécie de troféu de vitória, e ela não iria aceitar nada disso. Após a desintegração, seus seguidores leais esconderam seu corpo e o de Marco Antônio, e nunca mais foram vistos. A razão pela qual eles poderiam estar debaixo d'água é que muitas partes do Egito afundaram nas profundezas dos mares próximos ao longo do tempo, e isso inclui lugares que estavam perto de Cleópatra. Um de seus templos havia afundado nas profundezas, por exemplo. Outra razão pela qual isso poderia ser possível é que uma descoberta recente em uma pirâmide revelou que havia um túnel enorme perfeitamente projetado subterrâneo, que conduzia da estrutura até a costa, onde agora se encontram várias estruturas submarinas. Além disso, temos percorrido a terra do Egito por anos, procurando o túmulo de Cleópatra e Marco Antônio, e não encontramos nada. Então, talvez a razão pela qual não a encontramos seja porque estivemos procurando nos lugares errados. Agora, não estou dizendo que está definitivamente nas águas que cercam o Egito. Mas é possível que esteja, e o mistério de Cleópatra continuará, até que se encontre seu túmulo e seu corpo. Como sempre, você pode comentar abaixo usando a hashtag FancyTopic e me deixar saber o que você pensa em relação ao que acabei de mostrar na tela.